TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracedo de hoje estamos recebendo o Vince Gal. Ele é jornalista, ele faz parte do R7, faz parte também da revista Higienópolis do Cartão de Visita News e hoje como repórter do nosso programa Quality by Maracedo aqui para a TV Aberta São Paulo. Ele está entrevistando Pedro Tomás Pereira, que é memorialista e pesquisador de quando se deu início ao cinema brasileiro, a indústria cinematográfica que ficava em Mariporã. Confiram. Olá, Maracedro, tudo bem com você? Amigos do Quality, é uma honra estar aqui com vocês. Aqui quem fala é o Vince Gal, jornalista do portal R7, do Cartão de Visita News e também das revistas de Higienópolis e Revista das Perdizes. Eu estou aqui ao lado de uma ilustre pessoa, nada mais, nada menos do que Pedro Tomás. Ele é um historiador, ele é um memorista, ele entende tudo do cinema nacional. Mas não é qualquer cinema nacional, é o cinema nacional de Mariporã. Ele é filho de Mariporã, ele nasceu em Mariporã, infeliz do país que não tem uma história para contar. Pois bem, graças a Deus e graças ao Pedro, nós temos essa história do cinema. Vocês vão ficar maravilhados com as coisas que eu vou mostrar para vocês. Em primeiro lugar, muito obrigado, Pedro, pela sua entrevista, em querer nos dar a honra de abrir a sua casa aqui no centro de São Paulo. E eu queria saber, Pedro, antes de mais nada, qual que é a sua formação e desde quando despertou essa vontade pelo cinema e especificamente por Mariporã e pela Multifilmes? Bem, a minha formação, eu fiz letras e biblioteconomia. Tanto que eu trabalhei muitos anos como bibliotecário na cidade de Mariporã. Justamente foi na biblioteca que eu comecei a me interessar por história. Porque a cidade de Mariporã não tinha uma história escrita. Nem a prefeitura tinha arquivos históricos. Aí, diante dessa situação, eu ficava muito constrangido quando os alunos vinham pesquisar. Aí, eu e uma professora de história chamada Maria Araújo, nós criamos um projeto História Viva. E dentro desse projeto, nós colocamos todos os nossos alunos para trabalharem. Todos os alunos viraram repórteres. Eles, nos seus bairros, eles iam pesquisar sobre a história do bairro, conhecer mais sobre os seus avós, de onde vieram os seus avós. E até a gente criou um slogan que chamava-se assim, Revirando o Baú da Vovó. E muita coisa maravilhosa surgiram. E também nós chamamos pessoas com mais de 60 anos para contar histórias na sala de aula. E com isso eu fui escrevendo, fui amarrando os fatos e acabei escrevendo um livro. Eu queria saber, você sempre gostou de cinema? Olha, eu conhecia, lógico que eu conhecia a história da minha cidade porque eu nasci lá. Sim. E o meu pai, ele era um contador de história. E eu, muitas histórias eu ouvi sentado no colo do meu pai, à beira do fogão. E aí eu comecei a levantar toda essa história. E quando eu ia ouvir as pessoas de mais de 60 anos, eles falavam que o momento mais lindo da vida deles foi quando eles foram figurantes no cinema. Porque na década de 50 funcionou em Mariporã uma indústria cinematográfica chamada Multifilmes. Olha, não esqueçam, Multifilmes, nós vamos falar muito da Multifilmes, que inclusive o próprio Pedro já deu entrevista sobre isso na TV Globo, no Fantástico, em vários programas da Rede Aberta. Então eu quero que você fale um pouquinho, brevemente, dessa história da Multifilmes. Olha, a Multifilmes, ela começou a ser idealizada na companhia de cinema Maristela. Sim. E Maristela funcionava no Jaçanã, que é um bairro bem próximo de Mariporã. E lá tinha um produtor, um cineasta italiano famoso, chamado Mario Tivelli, que ele veio da Itália para o Brasil para fazer um filme sobre a Anita Garibaldi.
E ele trabalhava com aquele produtor Dino de Laurentiis, Famoso, né? famosíssimo. E aí, quando ele chegou no Brasil, que o governador, que era o Garcês, né? Ele não gostou do tema. Por quê? Porque ele disse que ia ser um mau... Anita Garibaldi seria um mau exemplo para as mulheres, porque Anita foi uma mulher que abandonou o marido e fugiu na garupa do Garibaldi. Nessa história todo mundo sabe. Aí então o governador achou que não deveria ser feito porque não queria dar mau exemplo para as senhoras tão distintas e sérias de São Paulo dos anos 40, 50, né? E aí o Mário se encantou por São Paulo, pelo Brasil, e ficou no Brasil. Foi trabalhar na Maristela Filmes. E Que ficava em Jaçanã. Jaçanã, que fez grandes Como filmes. que ele criou a Multifilmes lá em Mariporã? Ele criou assim, ele trabalhava na Maristela e tinha grandes amigos dele, Procópio Ferreira, Erval Rossano, o Glauco Mirko Laurelli, que foi um grande cineasta, e o Milor Fernandes, que fazia roteiro para filmes. Então, ele disse do sonho dele de ter uma indústria cinematográfica dirigida por ele. Sim. Aí então ele começou a procurar um local. E como Mariporã, em Mariporã estava sendo construída a Via Fernão Dias, que é a Via Fernão Dias, né, que liga São Paulo a Belo Horizonte e passa por dentro de Mariporã. Aí ele falou, não, nós vamos construir em Mariporã. Aí ele saiu à procura de um terreno e ele comprou um terreno com mais de 50 mil metros quadrados. Vamos mostrar um pouquinho para o nosso telespectador? Olha, aqui tem uma Pedro, reportagem. aqui, olha, não sei se vocês conseguem, a gente vai aproximar um pouquinho. Aqui é uma reportagem aqui, é interessante mostrar que os estúdios eram como ocas, né, Pedro? Iglus, né? Iglus, na verdade, né? Então, aqui está uma reportagem, essa reportagem é do Jornal Jornal da Tarde. Jornal da Tarde, para Do vocês Grupo terem uma Estadão. ideia, do Grupo Estadão de 2001. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Tem uma foto aqui. Né? Que na verdade a reportagem diz: nossa Hollywood ficava aqui. E aqui no verso, deixa eu mostrar para vocês. Aqui está a vista. Vista vista. Olha aqui, vamos ver se vocês conseguem observar os estúdios, que eram verdadeiros iglus. E era imenso, né, Pedro? Aqui tem uma outra foto. Olha. Muito bem, daí ele começou, ele construiu isso e aí ele começou, o cinema em Mariporã, industrial. Agora, isso que eu queria saber, por curiosidade, essa Multifilmes, ela fazia concorrência para a Vera Cruz em São Bernardo? Como que era isso? A Vera Cruz já existia? Já existia. A Vera Cruz ela foi fundada em 49. Sim. A Maristela foi há 2 anos depois. Sim. E a Multifilmes foi inaugurada em 1952. Entendi. Em 52. Ó, aqui no Jornal da Tarde vocês estão vendo que são estúdios que parecem iglus, né? E aí começou muito de forma precária os estúdios lá, da Multifilmes, lá em Mariporã. Não foi tão precário assim. Mas precário no começo, que eu digo, meio primitivo, né? Eu tô vendo aqui, ó. Olha, aqui tá bem precário, né? Não, é porque é uma foto mais... Depois que foi mais... Eu tô falando do começo, né? Que era precário e depois foi modernizando, não é isso? Porque aqui ainda tá bem precário, né? Era o começo de tudo, né? Sobre a Vera Cruz, foi o seguinte, um fato assim muito interessante, que a Vera Cruz era muito mais famosa, mais conhecida, mas quando um grupo de atores americanos da época, grandes nomes como Green Force, César Romero, Sarita Montiel, foi feita uma coprodução Hollywood Brasil. E o técnico de lá, o diretor,
ele procurou qual das 3 companhias paulistas, porque tinha essas 3 famosas, né? Aí ele foi procurar a Vera Cruz, que era a mais famosa, mais conhecida. Aí a Vera Cruz, pasme você, a Vera Cruz não tinha equipamentos para filme colorido. Ah, isso que você me contou, isso eu achei interessante o nosso telespectador saber. O primeiro filme colorido brasileiro foi da Multifilmes. Foi da Multifilmes. Lá em Mariporã. Olha, a não não foi da Vera Cruz, foi da Multifilmes em Mariporã. Com grandes nomes da constelação artística brasileira. Você tem aí para mostrar pra gente? Paulo Autran. O primeiro filme? O primeiro filme, não. Esse foi o primeiro filme, foi Modelo 19. Modelo 19. Que era com Luigi Pique, Ilka Soares. Um filme que fala sobre a imigração italiana no Brasil. E aqui você já é uma ilustração do filme colorido. O filme colorido, né? Esse filme é Destino em Apuros, é isso? Destino em Apuros. Paulo Autran, Olha, aqui nós estamos vendo, vocês estão vendo aqui Paulo Autran. Hélio E aqui abaixo a Beatriz Consuelo, que era uma bailarina. Uma bailarina carioca. Carioca. E aqui nós temos momento musical. Barroso. Era muito comum isso nos filmes, tanto lá da Multifilmes quanto da Vera Cruz. Vocês que assistem de vez em quando no Canal Brasil, tudo, esses momentos musicais. E aqui embaixo vocês estão vendo Inesita Barroso. Aqui tem uma reportagem belíssima da maior revista brasileira da época, que era o Cruzeiro. Deixa eu mostrar para o pessoal o Cruzeiro. Gente, isso é uma preciosidade. Preciosidade. E aqui o Cruzeiro fez uma reportagem grande sobre o primeiro filme colorido brasileiro. Colorido, ó. Estão vendo? É o Destino em Apuros. E outra Essa coisa moça interessante, era a Beatriz Consuelo, né? Agora, uma coisa interessante é que todas as reportagens que saíram em inúmeras revistas da época, Cinelândia, Filmelândia, sempre colocavam a Multifilmes em Mariporã. Entendi. E na abertura, isso divulgou bastante a cidade, né? E na abertura dos filmes, parecia grande o nome Mariporã. E uma outra coisa interessante é que em 1954, a Multifilmes já estava no auge. Entendi. E houve um mega festival internacional de cinema, e a Multifilmes foi apresentada ao mundo. E nesse festival foi mostrado um filme que se chama Chamas no Cafezal. Um filme belíssimo que foi feito pela Multifilmes. E outra coisa, uma pessoa que se revelou no festival foi a Eva Vilma. Vamos pegar a foto da Eva Vilma? Olha, deixa eu só mostrar aqui. Gente, olha para cá um pouquinho. Nós temos aqui o Pedro, essa foto é bem recente, né? O Pedro e a Eva Vilma, né? Tá linda essa foto. Isso é quando... E aqui está o livro do Pedro, que ele vai falar daqui a pouquinho sobre o livro que ele escreveu, sobre a história de Mariporã, né? Mas aqui agora... tem uma reportagem belíssima da Cinelândia, mostrando o filme O Crack. O Crack. Olha, gente, eu queria que vocês vissem a Eva Vilma. Olha que mocinha, novinha, né? E aqui do lado é o ator Carlos Alberto, que foi casado com a nossa querida Ioná Magalhães. E aqui é o filme O Crack, né? E aqui embaixo, vocês estão vendo, aqui é o Erval Rossano. Todo esse pessoal é pessoal do cinema antigo, né? E o interessante é que a Multifilmes, ela foi considerada um celeiro nacional, que revelou grandes atores, atrizes e diretores. O Roberto Santos trabalhou em Mariporã. Então, eu quero pegar esse gancho seu que você falou, que revelou grandes atores, a exemplo de nada mais, nada menos do que Hélio Souto. O Hélio Souto, ele foi casado com a nossa querida Mara Cedro. Olha o Hélio Souto, gente. Nessa época já era um galã, bonito, né? Muito bonito. Colorido. Eu quero mostrar também Hélio Souto com a Beatriz Consuelo. Isso é cena de um filme, né, Pedro? O Hélio Souto, ele fez um filme na Maristela, O Comprador de Fazendas, com 2 monstros sagrados do teatro, que eram o Procópio Ferreira e a Morinô.
Sim, Henriette Henriette Morrinot. Morrinot. Aham. E aí o Mário Tivelli conheceu a atuação do Hélio Souto e levou o Hélio Souto para trabalhar em uma Na Multifilmes. Multifilmes em Mariporã. Aí o Hélio Souto fez O Homem dos Papagaios, Ah, deixa eu mostrar para vocês, olha. A capa do O filme. Homem dos Papagaios. com Procópio Ferreira, Eva Vilma trabalhou aí, Aham. o Arrelia. O Arrelia fez vários filmes lá, não como palhaço. Sim, mas como ator Sério, mesmo, né? fez até papel de padre. Aham. E são vários filmes, né? Aqui tem uma outra foto do Hélio Souto, uma reportagem. O Hélio Souto, pessoal, ele começou no cinema, como o próprio Pedro disse, na Maristela, no Jaçanã, e depois foi para Mariporã, lá na companhia da Multifilmes, fez alguns filmes, e depois foi para a televisão. E o Hélio Souto ficou conhecido assim numa novela que ficou histórica na TV Excelsior, no Canal 9, que ele fez par com a Rosa Maria Murtim, uma novela da Ivani Ribeiro, chamada A Moça que Veio de Longe. Essa novela, pessoal, dava índices de audiência, era assim top. E o Hélio Souto era o mocinho, né? Era o galã. E a mocinha era nada mais, nada menos do que Rosa Maria Murtinho. Eu vou mostrar para vocês mais fotos do Hélio Souto. Olha aqui. Nós temos que cultuar a nossa memória. Como eu disse a vocês no começo dessa entrevista, infeliz um país que não tem memória. E graças a Deus nós temos memória, memória afetiva, memória de televisão, memória de cinema. E eu estou aqui ao lado de um memorista, de uma pessoa que tem tudo isso. Olha, vale a pena vocês conhecerem o Pedro, fazer uma visita para ele aqui na casa dele, aqui embaixo, ó. Embaixo nós vamos deixar para vocês os contatos do Pedro, tanto do Instagram quanto do Facebook. E aqui abaixo nós vamos deixar o meu contato para eventuais palestras e entrevistas. E o próprio Pedro está aberto para palestras em escolas, em eventos, em simpósios. É só vocês contatarem o Pedro, tanto no Instagram quanto no Facebook, vai ficar aqui no rodapé, abaixo, nos caracteres, e ele está aberto, naturalmente, a palestras, né, para que ele possa falar um pouquinho para o pessoal até de comunicação. Tem muita gente, Pedro, que faz faculdade de comunicação e que não tem, e faz cinema, inclusive, e que não sabe disso, né? Assim, onde começou o cinema? Daí, o mais famoso é a Vera Cruz, né? Porque inclusive passa no Canal Brasil. Mas nós temos que falar um pouquinho da Multifilmes em Mariporã. O pessoal acha que as novelas todas começaram na TV Globo. Ninguém lembra da TV Tupi, ninguém lembra da TV Excelsior. Então veja, essa lembrança é importante principalmente para o estudante de comunicação. E outra coisa interessante é o seguinte, que existe poucos subsídios para pesquisa sobre a Multifilmes. Vários estudantes de cinema me procuraram porque não tinha material. Uhum. E eu consegui esse material porque a herdeira, o Mário Tivelli, faleceu em 92. Ele recebeu o título de cidadão mariporanense, em homenagem ao trabalho que ele desenvolveu. Ele divulgou Mariporã internacionalmente. Olha que maravilha. Internacionalmente. Uhum. E ele conseguiu, o codinome da cidade passou a ser a capital do cinema. Foram 10 anos de atividade plena de cinema. Eu era menino, eu tinha 7 anos, eu faltava da escola para ficar assistindo as filmagens. As ruas da cidade paravam, né? Parava, todo mundo vinha ver. E o povo trabalhava de figurante. Entendi. Deu uma cena. Aqui, gente, ó, deixa eu só mostrar para vocês Mariporã e a Sétima Arte, ó. Aqui nós temos o Hélio Souto, o Procópio Ferreira, mais abaixo nós temos o Lima Duarte, a Eva Vilma, o Mário Tivelli, como o Pedro falou, e aqui, ó, nós temos aqui uma cena de um filme onde tem Eva Vilma e Hélio Souto. Vocês estão vendo? Tá? E quando havia alguns filmes que
precisava de multidão. Uhum. Casamento. Teve 2 filmes que teve cena de casamento na igreja de Mariporã. Sim. Então a população era convidada para ir. Teve uma cena muito bonita do filme A Sogra, foi um grande sucesso, uma comédia, fez muito sucesso com Procópio Ferreira, Maria Vidal, Eva Vilma. Houve uma cena de casamento do do Irval Rossano e Eva Vilma. Uhum. Então o povo foi lá participar. Como figurante. Um figurante. Entendi. Teve uma outra cena do filme A Sogra, a Corporação Musical de Mariporã fazendo retreta na praça e o pessoal passeando. Tem muitas cenas bonitas que foram feitas na cidade. A cidade virou cenário. Imagino. Cenário. E outra coisa interessante é que esse filme A Sogra, ele foi totalmente rodado em Mariporã e no trenzinho da Cantareira, que é lá perto. E esse filme é um documento precioso, histórico para a cidade, que tem cenas da arte sacra, a monumentos arquitetônicos, que hoje não tem mais. Entendi. Porque Mariporã não preservou nada. Mariporã tinha uma triste, política, né, de derrubar tudo. Tudo que é Entendi. antigo, tudo que é passado. Aí, Aliás, eu acho que, e só completando o que você está falando, eu acho que não é nem Mariporã. Acho que tudo, né? Se você pegar a cidade de São Paulo, que tinha que ser preservada, tinha que ser uma coisa histórica, o Teatro Record, onde teve os festivais, tudo isso já a gente sabe, porque nós temos uma outra faixa etária, mas essa juventude não sabe nada, né? e acabaram virando igreja. Exatamente. Queridos, olha, vocês já terminou o nosso tempo. Infelizmente. Vocês viram que nesse bate-papo nós poderíamos ficar aqui o dia todo falando, porque o Pedro tem coisa, viu? O que ele tem de material é um estudo, é muito vasto. Olha, o Comprador de Fazendas com o Hélio Souto e o Procópio Ferreira. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu queria deixar mais uma vez os nossos contatos do professor Pedro, o meu, para que a gente possa divulgar esse acervo que é histórico que o Pedro tem nas escolas, simpósios, em congressos. Nós estamos abertos às cidades do interior, enfim, aonde chegar uma luz e uma fumaça, entendeu? Eu queria lembrar o seguinte, que lamentavelmente a Cinemateca brasileira está abandonada. Uma politicagem muito grande, nós estamos correndo o risco de perder toda essa riqueza cinematográfica. Vai acabar, vai apodrecer, porque está faltando pessoas com tarimba para levantar aquela Cinemateca. Triste, né? É triste muito demais. Triste. Imagina Salve a Cinemateca, né? Todo o acervo da Tupi está na Cinemateca. Tá lá, eu sei. Da Excelsior. Sim. Imagina só. Então é isso. É muito triste. Agora o meu contato é o seguinte, e-mail. Não, vai estar aqui embaixo, Pedro. Ah, Não sim, precisa, nós vamos colocar aqui embaixo, né? Já está aqui embaixo o seu e-mail, os seus o Instagram, tudo direitinho, tá bom? Queridos, mais uma vez um beijo grande. Adorei participar do seu programa, Mara Cedro. Você sabe que você mora no meu coração e eu trouxe essa celebridade para outras entrevistas, porque aqui dá para fazer parte 2, parte 3, enfim. Tá bom? Beijos e até. Obrigado, Mara Cedro. Estamos recebendo a jornalista Darcy Martins, uma grande amiga, uma querida, uma pessoa que realmente a gente tem assim, um grande apreço. Ela está lançando, olha, uma grande revista que a Gala Magazine acabou de lançar agora em dezembro, vai para a 2ª edição, e ela é presidente da TV Tudo. Confiram. Olá, Mara, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no seu programa, querida. Obrigada mesmo, é um prazer muito grande. E eu quero agradecer essa oportunidade de você estar nos dando para falar da revista, da nossa revista Gala Magazine, que foi lançada na pandemia. O lançamento foi no mês de dezembro. Nós estamos na 2ª edição com o maior sucesso, graças a Deus. Então, o que eu queria dizer aos nossos internautas e quem nos ouve todos os dias no programa TV Tudo,
que a TV Tudo ela está sofrendo uma reestruturação para trazer novos empresários para o nosso canal. E quanto à revista, Mara, eu quero lhe dizer que você estará compondo uma das páginas da nossa revista na segunda edição. Muito obrigada, querida, pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu sucesso no programa Quality by Mara Cedro. Um beijo grande. Queridos amigos e queridas amigas, o Quality by Mara Cedro não é nada sem vocês aí, sem vocês telespectadores, sem vocês meus amigos do Face, de toda a rede social. Qual a nossa visão? O que nós queremos para 2021? Ajudar a realizar os sonhos de todos nós. Formando esse elo, eu acredito que seremos muito mais fortes do que nós já somos, através da tecnologia que nós utilizamos, da nossa rede social, do nosso programa de televisão, para que a gente possa ter nosso bem-estar e principalmente nossa dignidade. Os nossos valores são alicerçados em códigos que evocam os princípios éticos, nos quais fundamentamos nossas decisões, nossas ações, nossos pensamentos e principalmente a gente molda o nosso caráter e o nosso querer. A nossa missão ela é oferecer a todos nós serviços que venham contribuir com o bem-estar social desta e de muitas futuras gerações. Então, vocês têm o acesso total ao grupo Quality by Mara Cedro, ao nosso canal do YouTube, Instagram, Facebook. Entre lá, eu preciso da participação de vocês. Formando elos, nós faremos muito mais, uns pelos outros. Pense nisso.